Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil, perguntas e respostas. Está gostando do debate? Está muito bom. Eu vou começar a me policiar melhor no Facebook, aí nas redes sociais, porque a gente posta às vezes algumas coisas, tem que ter muito cuidado de fato, tá? A gente estava falando no primeiro bloco sobre postura de pastores e líderes. Na verdade, eu acho que a questão de como você deve se apresentar na rede social deve ser uma postura da igreja como um todo. Que não é apenas quando postamos versículos bíblicos que estamos evangelizando, não. Às vezes, quando a gente tira uma foto com família, abraçado e tudo, nossos amigos, às vezes, que precisam daquela alegria, daquela comunhão que a nossa família tem, vê aquilo e aquilo soa bem, aquilo passa uma mensagem para eles. Mas falando também agora em postura, limitando em postura de fato de pastor e líder, eu quero saber com os pastores, quais cuidados vocês entendem que um pastor deve ter com doações feitas às igrejas, mas não doações em dinheiro ou em espécie. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas, isso é normal, e eu acho plausível e bonito, pessoas que doam um carro, pessoas que doam apartamentos, que doam imóveis. Porque essa semana aconteceu algo, com um pastor que eu conheço e sou muito amigo, e eu acho que às vezes ele deve ter tropeçado, não se atentado, e isso muitos pastores estão nos assistindo, e fica até uma sugestão para os pastores que nos assistem. O que aconteceu no caso dele? E ganhou repercussão porque foi proveniente de um jogador de futebol. Um jogador de futebol que aceita Jesus e frequentava a igreja desse pastor em São Paulo, doou um carro. Durante algum tempo, o pastor, a igreja fez o uso do carro, porque a igreja, o pastor define como acha interessante fazer o uso. Depois de um tempo, ele achou necessário, olha, é melhor para a igreja vender o carro e pegar o dinheiro da venda desse carro para poder investir na obra em alguma situação da igreja. Só que ao fazer isso, o pastor não se atentou na troca de documentos. Então ele doou, usou por alguns meses e passou por uma pessoa que fez uso depois desse carro. E aí ele não se atentou de acompanhar a troca de documentos, de nome. O que resultou? Tem aqui, eu até escrevi, resultou que o carro, depois de alguns anos, estava com 416 multas e mais de 5 a 6 anos de IPVA que não foi pago. E é um carro muito bom, era um carro grande, importado e tudo mais. E estava no nome do jogador. Então, assim, às vezes acontece isso em igrejas de pastor, aqui é meu carro, pastor, aqui é um apartamento, aqui é um imóvel, aqui é um documento. E eu acho que é bonito isso, quando os crentes fazem isso, os pastores aceitam, isso ajuda muito a obra. Agora, qual o cuidado, de fato, um pastor tem que ter com o bem de alguém que doou? Porque isso ganhou uma repercussão um pouco nacional até, na internet, e por se tratar também de pessoas públicas, jogadores de futebol e tudo, mas assim, às vezes mancha um pouco, e às vezes não é culpa do pastor. O pastor até falou, poxa, às vezes por descuido mesmo. E acho que tem muitos pastores hoje que estão nos assistindo, por isso que eu queria falar um pouco sobre isso, que receberam de oferta essa semana, nos cultos, um imóvel, um carro, um terreno ou qualquer outro bem material. Como é que vocês entendem o cuidado que o pastor deve ter com esse tipo de doação, com esse tipo de oferta? Pastor, em nossa igreja, nós temos documentos que qualquer doação de bens, móveis e imóveis, assim que a pessoa doa, a gente já tira da internet, que já vem da central da igreja, tira aquele documento de doação e o mais rápido possível... falar isso para os pastores em todo o Brasil. Como lidar com situações assim? E o mais rápido possível é passado para o nome da igreja. Nada fica nem em nome do pastor e nem em nome de quem doou. Então, se amanhã alguém doar um carro para a nossa igreja, eu tenho que acionar o CND, Conselho Nacional de Diretores da igreja, e já informar, inclusive, quem doar, no outro dia, no dia seguinte, tem que reconhecer firma para entrar, no caso, na ata da igreja. Então, com a gente não tem esse problema. É exatamente para prevenir, Nós até aprendemos já durante o seminário isso eu acho que não foi nem proposital. É um descuido, às vezes, que as pessoas, você poxa, ele doou aqui, vamos ficar aqui até a gente descobrir alguém que queira comprar, porque é mais interessante para a igreja o dinheiro, mas tem que acompanhar, ou transfere para a igreja, da igreja transfere para o novo dono, ou ajuda, informa as partes, olha, estamos vendendo para esse terceiro, por favor, vamos transferir o nome, mas não aconteceu. 416 multas e 5 a 6 anos sem IPVA pago. É muita grana. O que acontece e recaiu sobre o dono original que doou. Essa é uma situação um pouco similar ao que aconteceu agora há pouco tempo, mal comparando com aquela situação daquele juiz. Do juiz. Que segurou o bem do Ike Batista, aquele carro de primeira, e andou com aquele carro. Ele já foi exonerado da sua função e está respondendo por isso. Primeiro que muitos pastores apacentam, mas não têm o dom da administração.
Precisam efetivamente de uma equipe, de uma pessoa que trabalhe esse lado de uma forma correta. Inclusive jurídica, né? Juridicamente, principalmente. Por exemplo, eu vou citar o caso lá da igreja. Nós fizemos uma campanha para adquirir uma Fiat Doblô para a igreja. Então, todo primeiro domingo do mês na nossa igreja, nós fazemos um culto pela manhã chamado culto administrativo. Nesse culto administrativo, André, eu faço uma prestação de conta, além de todos os projetos que eu apresento, eu faço uma prestação de conta de tudo que entrou e de tudo que saiu. Então, a situação é bem transparente. Quem doou, quanto que ficou o valor da compra. Então, fica tudo bem definido, bem sacramentado. E existe também uma comissão de finanças que acompanha de perto mensalmente as entradas e saídas, fazem as conferências. Porque, infelizmente, colegas, nós sabemos que por causa dessa imagem plantada pela mídia, plantada por maldosos e também, em alguns momentos, até por pastores, colegas nossos que não vigiaram, nós somos uma categoria no meio da sociedade mal vista, entre aspas. Né? Eu costumo dizer que pastor, advogado, eu sou os dois, é perigoso o negócio. E policiais. E policial são as três categorias que são... Outro dia eu ouvi mesmo. Porque agulha no palheiro, né? Tira um ou outro advogado, o resto é pilantra. Eu olhei assim, comecei a olhar assim. Eu falei, Senhor, não me deixa nunca sair do foco, nunca sair do alvo, porque é o teu reino que está em jogo. Então, assim, eu acho que a transparência é importante. Eu acho que você ter uma equipe gabaritada para fazer esse trâmite é importante. E como o colega falou, quanto mais rápido você transferir para o nome da igreja, melhor. O carro ficou comigo. Então, eu comecei a circular com o carro só para ir à igreja e voltar e fazer transporte de membros. Só que aquilo me incomodou. Eu falei, não, eu não vou continuar com esse carro. Eu preciso comprar o meu carro novo. Por quê? Porque pode dar mais de alguém falar. O pastor está fazendo uso para ele próprio. Eu agora adquiri um carro novo para justamente evitar esse problema. Né? Tem o meu carro, tem o carro da igreja, o carro agora fica à disposição da igreja, porque pastor pisa em ovos. Então, todo cuidado é pouco para que a gente possa acertar a situação. Então, eu, como advogado, eu aconselho a você, não faça nada de boca, não faça nada de palavras, porque palavras, André, o vento leva. Tudo por escrito, tudo no papel, firma reconhecida, procuração registrada em cartório, e faça tudo com transparência. Sempre apresente informações para a sua igreja, porque aí você vai adquirir a confiança e vai trazer o povo consigo. Deixa eu levantar uma pergunta em cima disso. Eu acho que a gente sacramentou bem. Até fica para os pastores que não sabem lidar com situações. Alguém doou um bem imóvel. Pastor, ou corre para transferir para o nome da igreja, se a igreja for fazer uso. Se você acha que é melhor liquidar aquilo para pegar a questão financeira para investir em alguma coisa, trate com as partes para ser tudo transparente. Olha, a igreja vai ajudar, já que você doou para a igreja, nós vamos colocar uma comissão para ajudar a fazer a transferência, até pagar os custos que tem de taxas e tudo, para transferir isso para vender para um terceiro, para não ficar, deu aqui, vendeu para quem, nem sabe para quem vendeu para um cara que às vezes ele nem queria vender também. É muito bom ser transparente. Mas a gente tocou num assunto que eu acho interessante também. É errado, por exemplo, alguém vem e doa algo para a igreja, ou às vezes até tem pessoas que nem necessariamente doam para a igreja, fala, pastor, eu quero doar para o senhor, eu sou da sua igreja, mas eu quero dar esse carro para o senhor. É errado o pastor fazer uso de alguma coisa que é doado não estou falando nem para ele, para a igreja, é errado? Não, eu particularmente acredito que não, aí vai de conceito de cada um, como no caso do próprio pastor, ele se sentiu mal, e da sua comunidade, como é visto. Foi uma particularidade dele, então ele falou, eu não quero causar não que alguém tenha falado alguma coisa. Isso aí. Então, não que alguém ele tenha falado, ele falou, eu opto em não usar. Eu prefiro ter algo que eu adquira com as minhas condições, para que amanhã ou depois ninguém possa dizer que eu estou usando o carro da igreja, enfim. Então, só para lhe dar um exemplo, não te cortando. Ele é o líder, é o sacerdote da igreja, então é para isso. A igreja me abençoou com uma viagem para Búzios para comemorar meu aniversário de casamento com a minha esposa. Me abençoou, comprou o pacote e me abençoou. Só que eu estava sem carro, que eu tinha desfeito do meu. E aí comentaram, ele pode ir na Doblô. Aí a minha esposa falou para a pessoa, olha, ele não quer fazer uso do carro para fazer essa viagem, porque o carro não é dele, o carro é da igreja. Sabe o que aconteceu? Não, mas isso já não é um conceito que entrou na mente até dos pastores
Não, porque, gente, é a coisa mais normal, não, é André, o pastor aí- da igreja usar o carro da igreja. Aí a Pelo amor de consequência, Deus. Não, aí a pessoa, nesse culto administrativo, levantou o assunto para a igreja. E a igreja, por unanimidade, falou: não, pastor, pode sim usar o carro. Claro, pelo amor de Deus. Porque a gente queria, até em nós mesmos, esse medo, não, não vou porque... Medo, é. Mas, gente, a coisa Mas mais... É para uso da igreja? O isso pastor é aí. o que da igreja? É o servo da igreja, servo ele da trabalha para a igreja. É isso aí. Né? É como os sacerdotes, né? O Senhor disse, vocês não plantam, vocês não colhem, vocês não guerreiam, vocês não vão se utilizar de espada nem de enxada, porque todas as outras tribos vão trazer para vocês o que vocês necessitam para sobreviver. E vocês vão oficiar na minha casa, vocês trabalham para mim. Então, ou seja, aquilo que o povo levava como oferta é aquilo que os sacerdotes desfrutavam e usavam, parte daquilo. Né? Então, eu acredito que aí vai do conceito de cada um, como o próprio pastor disse aí. Eu opto por não, mas vou ter o meu e pronto. Aí vai de conceitos. Pastor, o que você acha sobre isso? Eu acho que para mim não tem. Desde o momento que você está fazendo para a obra de Deus, usando para a obra, não vejo motivo nenhum. A não ser para ostentar, né? Se for um carro. Aí entra naquela parte da ostentação, né? Se for um carrão, qual foi o pra carro poder que doaram? passear. Foi um Uno? Não, vou fazer uso não. Isso, é. Qual o carro lá? Foi uma... Não. Foi uma Foi um Porsche BMW. do Like. Foi um Porsche Cayenne. Não, esse aí vai fazer uso. Aí eu vou precisar. Mas eu não- Então acho que não tem. É porque às vezes é aquilo, temos que pisar em ovos, mas às vezes me indigna isso. Até que ponto também o pastor vai ter que ficar se regrando pelo que os outros vão dizer ou pensar? Gente, Ele não vive. Se ele for pensar nisso, o cara não vive. Não vive. vai viver, Não tem rede social, não tem vida, não isso tem aí, família, não vai tem viver. viagem, não tem Vai férias. pedir para Deus levar, porque o povo vai dizer, esse homem é santo. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre assuntos que bombaram na semana. Eu vou querer levantar um assunto que eu achei muito interessante também. Não tem tanto a ver com a prática da fé cristã. Na verdade, eu estou falando sobre a prática de uma outra religião. Mas nós, como pessoas que sempre lutamos pela liberdade religiosa, porque sofremos muita perseguição já, principalmente aqui no Brasil, eu quero a opinião de vocês para o segundo bloco e vou deixar aqui a pergunta, mais ou menos, para o pessoal de casa começar a debater aí no sofá. Religiões afrodescendentes e outros tipos de religiões que fazem sacrifícios de animais estão começando a ter dificuldades ou brigando na justiça para poder continuar tendo a sua liberdade de fazer isso. Porque tem a questão de IBAMA, de direitos dos animais, e não pode mais fazer sacrifício. Como é que vocês entendem esse tipo de coisa? Eu não estou falando que a gente concorda com isso, mas na ótica da liberdade religiosa, que tipo de posicionamento vocês acham que deveria se ter quanto a situações de sacrifício de animais? Como é que a lei deve viver? Outras religiões devem respeitar? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Eu quero mais.